Evangelho, quinta-feira da sétima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sétima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. Hoje, durante o ensinamento que o Senhor faz aos seus discípulos, Ele os chama a um compromisso e uma responsabilidade diante do próximo e diante de Deus, mas também diante deles próprios. Mas em que sentido diante deles próprios, Padre? A partir do momento que o Senhor fala a respeito do inferno e do que é terminar no fogo do inferno, bom, a primeira coisa que precisa nascer no nosso coração como impacto diante dessa notícia é: o Senhor me livre de um dia eu ir para lá. O cuidado com a vida e com a consequência do viver que o Senhor nos fala. Quando pensamos e meditamos sobre prudência e imprudência, nem sempre consideramos com as categorias sobrenaturais o quesito da prudência e da imprudência. Em que sentido? A partir do momento que Deus nos revela a respeito daquelas realidades que não temos a possibilidade de conhecermos por nós mesmos, como o céu e o inferno, a beleza da vida eterna, a partir daquele momento, se nós admitimos qualquer tipo de atitude contrária à palavra que Deus mesmo nos apresentou, nós estaremos em um gesto de imprudência. Por quê? Porque, primeiro, o discernimento maior e o discernimento melhor que podemos fazer sobre qualquer tema é aquele que nos dá uma compreensão perfeita, né, do que estamos a discernir. E qual discernimento pode ser maior e melhor do que aquele que o próprio Deus nos entrega com suas palavras? Entendem? Então, a partir do momento que o Senhor disse, a partir do momento que Ele anuncia, é prudente que a gente diga: Senhor, isso eu escolho para mim, isso eu quero para mim, isso eu peço por mim e me confio à sua graça e à sua misericórdia para que toda essa verdade que o Senhor agora me está revelando possa se tornar estável, viva na minha vida. O Evangelho de hoje não deve trazer medo ao nosso coração, mas o santo temor.
que nasce dessa certeza de que, ao estar diante de uma realidade completa, perfeita, anunciada pelo próprio Deus, o meu discernimento não se equivoca ao assumir tudo aquilo que o meu Deus me diz, e isso é um ato de prudência, mas que me faz ver também a minha limitação, não só em não ter conseguido chegar a esse conhecimento, óbvio, porque ele me supera, mas me foi entregue, mas a minha necessidade de ser sustentado por Deus para manter comigo tudo aquilo que me foi entregue. Pois parece uma realidade muito maior do que aquela que a gente conseguiria não só compreender, mas cuidar e conter na nossa vida. Cuidar do que Deus nos entrega é um ato de responsabilidade nosso. E a grandeza das coisas que Deus nos fala, às vezes parece superar em muito a nossa possibilidade de cuidá-las e de mantê-las. Entretanto, olhem que maravilha! O Senhor fala com os discípulos e lhes dá tantas referências. Mas como assim, Padre Fábio? Parece que as referências são mais, ai de vocês se errarem. Seria melhor que... Bom, de fato, o Senhor fala daquilo que seria a consequência das escolhas que não sejam as escolhas por aquilo que Ele nos pede e por aquilo que Ele nos entrega. Mas olhem a delicadeza e o amor, a bondade que o Senhor tem em relação a cada uma das coisas que Ele nos diz. Quem vos der de beber, Ele não está só referindo-se a quem dá de beber, mas quem der a eles. Então, se a caridade é um desejo do coração de Deus para que seja presente no coração dos homens, ou seja, se Deus deseja que todos os homens tenham um coração caridoso a ponto de oferecer pelos seus irmãos o bem e o cuidado, o Senhor está deixando de maneira muito clara aqui que está pensando neles, quem vos der de beber. O Senhor deseja a caridade no coração dos homens. O Senhor deseja que eles sejam caridosos, mas o Senhor olha de maneira especial por aqueles que vão ser caridosos por eles. Não apenas zela para que eles realizem a caridade, mas para que os efeitos da caridade cheguem até os seus discípulos. Em outras palavras, o Senhor está deixando claro, Ele que mobiliza céus e terra, que é Senhor do universo, olha com atenção para que não falte a caridade pelos seus discípulos. Já teve medo de faltar alguma coisa para você? Já teve medo de terminar não sendo cuidado por ninguém? Nas situações da sua vida de entrega, por amor à sua família, por amor à sua pastoral? Recorda-te, como discípulo do Senhor, o quanto Ele pensa o teu bem, o quanto Ele deseja que a caridade que é realizada no mundo não só seja realizada por ti, mas tenha como objetivo chegar ao teu encontro e ser por ti o socorro nos momentos do trabalho e nos momentos difíceis. Como é bom saber que o meu Deus me pensa. Eis algo que é para a gente poder dizer hoje na nossa oração pessoal. Senhor, obrigado pelo carinho com a qual o Senhor me pensa. Eu me disponho para ser esse operador da caridade em favor dos teus filhos. Mas obrigado por pensar, Senhor, tantos filhos para que possam me ajudar. Depois, o Senhor fala sobre a seriedade das nossas atitudes, que é aquilo que no início da meditação eu coloquei. O ser responsável, tomar consigo aquilo que Deus nos entrega, ou seja, o reino de Deus nos foi entregue pelo Senhor, falando agora de uma maneira mais simples e objetiva, e o que for preciso perder de nós mesmos para não perder o céu, devemos fazer. A mão, o pé, o olho, enfim,
Não podemos perder o que Deus nos entregou. Se temos que perder algo, perca do que é teu, mas não perca aquilo que Deus te entregou. Então, que o amor por nós mesmos e por aquilo que nos apaixona nesta vida diminua, e que o amor pela eternidade, por aquilo que vem de Deus, sempre em nós aumente, para que nós possamos entregar a nossa vida por amor a Ele. A última imagem que nosso Senhor usa é a imagem do sal. E de fato, coisa boa é o sal, diz o Evangelho. Mas se o sal se torna sem sabor, bom, de nada ele vai servir para aquilo que ele se propõe. E aí o Senhor diz: tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. É verdade, meus irmãos. A partir do dia que recebemos o Espírito Santo, em nós está a potência do Altíssimo, que é capaz de temperar e de restituir o sabor a todas as coisas. Veja, a palavra que hoje ouvimos e que agora meditamos juntos, restitui sabor e gosto sobre a nossa vida. Faz retomar o vigor e a sensibilidade sobre tudo aquilo que nela está presente. Obrigado, Senhor, por esse tão grande dom que o Senhor nos concede. E agora, para concluir a nossa meditação, queria dividir com vocês essa oração de São Tomás de Aquino sobre a súplica à sabedoria divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concede-me, ó Deus misericordioso, que deseje com ardor o que tu aprovas, que o procure com prudência, que o reconheça em verdade, que o cumpra na perfeição, para louvor e glória do teu nome. Põe ordem na minha vida, ó meu Deus, e permite-me que conheça o que tu queres que eu conheça, e que o cumpra como é necessário e útil para a minha alma. Que eu chegue a ti, Senhor, por um caminho seguro e reto, caminho que não se desvie na prosperidade nem na adversidade, de toda forma que te dê graças nas horas prósperas e nas adversidades, conserve a paciência, não me deixando exaltar pelas primeiras nem abater pelas segundas. Que nada me alegre ou entristeça, exceto o que me conduzir a ti ou de ti me separar. Que eu não deseje agradar, nem receie desagradar, senão a ti, meu Senhor. Tudo o que passa se torne desprezível a meus olhos por tua causa, Senhor meu. E tudo o que te diz respeito me seja caro e estimado, mas tu, meu Deus, mais do que todo o resto, que eu nada deseje nesta existência fora de ti. Concede-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que te conheça, uma vontade que te busque, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança e com confiança que te possua, enfim, para sempre. Concede-me ser atormentado com as tuas dores pela penitência, recorrer no caminho aos teus benefícios pela graça, gozar das tuas alegrias, sobretudo na pátria, pela glória. Tu que vives e reinas, meu Senhor, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tomás de Aquino e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.